tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos que estão aqui com a gente hoje no NV Talks, com a presença do querido Wellington Mônaco aqui com a gente. Tudo bom, pessoal? Muito bem-vindos. Obrigada a todos que estão acompanhando aí o nosso canal da NV e essa parceria aí com a Prisma e o Wellington Mônaco. Eu vou me apresentar para quem está aqui pela primeira vez e depois eu passo a palavra para o Wellington se apresentar também. E a gente vai comentar aqui sobre o tema, que é a continuidade do negócio, né? A empresa já implementou a LGPD, ela precisa continuar protegida contra vazamentos e violação de dados, precisa continuar a sua governança, e é sobre isso que a gente vai discutir hoje aqui, vai debater um pouco com vocês sobre um tema tão importante, que é manter a governança da empresa, manter seus processos e a segurança. Bom, eu sou Dionísio de Almeida, sou CEO da NV Seguros Digitais, sou especialista em seguro cibernético, em proteção de dados, e estou aqui para falar de cibersegurança com o querido Wellington Mônaco, que vai se apresentar agora para vocês. Alô, pessoal, tudo bem? Obrigado novamente pelo convite, né, da minha querida Dionice Tamires, da NV Seguros, para trazer em pauta um assunto tão importante, né? Porque o mercado ainda não entendeu que nós não temos que tratar, né, qualquer compliance como um projeto, né? É sustentação, são atividades contínuas. Então, só para me apresentar, quem ainda não me conhece, meu nome é Wellington Mônaco, estou nas mídias sociais, aí vocês me acham ou como palestrante Mônaco ou como Wellington Mônaco, e toda a minha experiência profissional é voltada à governança de tecnologia, governança de segurança da informação, e agora, nos últimos 10 anos, muito fortemente em compliance. Vamos lá, Dionice. Vamos lá, vamos falar sobre um tema complexo, né, gente? Então, a gente quis trazer muita coisa da nossa vivência prática, porque a gente fala bastante sobre a teoria, mas, assim, e na prática, como é que funciona todas essas questões com relação à elegibilidade para uma seguradora, para que a empresa consiga se manter protegida, com relação aos requisitos condicionantes ligados à governança da empresa, que são extremamente importantes também, para que a empresa consiga ser aceita no seguro e, inclusive, receba a indenização de um seguro, porque isso também é um ponto importante que a gente vai tocar aqui. Então, tem uma série de fatores, gente, que estão sendo sempre avaliados pela seguradora, né, para que a empresa seja aceita no seguro. E mesmo ela já tendo uma certa assim, maturidade de risco, né? Já implementou alguns requisitos aí de início da LGPD, as políticas e tudo mais, mas ainda assim existem requisitos condicionantes que acabam travando a aceitação em diversas companhias seguradoras. Então, a gente vai trazer realmente pontos práticos da nossa vivência, né, da minha vivência como a parte de seguro cyber, da vivência do Wellington como a parte de governança, né, dos processos de governança que precisam ser continuados na empresa, porque existe uma certa ilusão de mercado, a gente percebe de conversas com alguns clientes, de que a empresa acha que ela vai fazer algumas coisinhas e já vai estar em conformidade com a lei e pronto, eu não preciso fazer mais nada. Então, é esse ponto que a gente começou a observar e achamos interessante trazer aqui para vocês, para até trazer essa orientação, né, de que não é bem assim que funciona na prática, né, Wellington? Então, assim, pode falar. Não, que eu acho importante esse ponto inicial, Dionísio, que você comentou, é que o mercado, de certa forma, entende, né, que é o que nos procuram muito, né, Dionísio? Isso. Ô, Mônaco, você tem um template disso? Você tem um template para isso? Né? Então, quer dizer, qualquer tipo de compliance, não tem como não entendemos nesse contexto a LGPD, que é mais uma, e eu sempre brinco, né, nos nossos bate-papos aí, qual a diferença da LGPD para o E-Social? Nenhuma. É a mesma coisa. É um compliance legal que você tem que estar apto e continuamente executar suas atribuições e responsabilidades. Então, o mercado ainda está com muita dificuldade de, apesar de termos esse cenário estruturado de segurança da informação,
desde 1995, quando foi divulgada a primeira versão, podemos dizer assim, da ISO 27001, né? E aí é muito interessante que as pessoas acho que não linkaram as coisas, né? O que aconteceu em 1995, pessoal? A diretiva da GDPR. Sim, Então, já estava começando, né? Já estava começando a vir a LGPD, ela vinha. Já estava vindo o cenário de privacidade, que a legislação mãe do mundo é a GDPR na Europa. Uhum. Então, quer dizer, em 1995, as coisas já estavam estruturadas e começaram o direcionamento junto. Então, esse cenário de segurança da informação, ele não tem nada de novo para sustentar qualquer compliance. E não é só compliance da LGPD, gente. Tem todo o cenário da ANS, né? Quem está na área de saúde, tem vários requisitos para isso. CVM tem vários requisitos para isso. Bacen tem vários requisitos para isso. Tem todo o Código de Defesa do Consumidor, tem vários requisitos para isso. Então, quer dizer, não tem nenhuma novidade. Agora, tratar as coisas como um projeto e um conjunto de, entre aspas, papelândia, né? Papel não mostra que você está compliance com nada. Se é esse o cenário, infelizmente, vamos mudar a versão, né? Exatamente, aí você tocou num ponto importante, né? Que trazendo aí para a questão da segurança, da proteção digital com o seguro, o papel, ele é feito, ele é pedido um papel onde a gente preenche com o cliente os requisitos para entender a maturidade do risco, e aí isso vai para o mercado e começa a negociação de seguro. Mas só o papel basta? Depois a gente vai ver que não. Né? O papel ele traz um cenário, traz assim um raio-x, um espelho de como é que está essa maturidade da empresa. E aí, muitas vezes, para já no papel a elegibilidade para contratação. Né? E aí a gente trouxe alguns pontos aqui práticos mesmo, a gente pegou, elencou assim, de várias, na nossa vivência de tempo aí tratando seguro cibernético, alguns pontos que a gente vai comentar aqui, e o Wellington vai nos ajudar a trazer a governança para esses pontos. Eles travam a contratação. Então, o que acontece de realidade para muitas empresas, e agora a gente está falando mais das empresas médias para grandes, né? Hoje o tema aqui são as empresas um pouco maiores, que estão um pouco mais organizadas em termos de governança e compliance. E depois, um outro dia, a gente fala só das pequenas também, mas hoje é bom entender, né, para as pequenas que estão aqui com a gente não se apavorarem, que nas pequenas é diferente a análise. Mas, assim, o que a companhia, às vezes, trava uma contratação? Quais são os requisitos técnicos que são exigidos? E aí eu trouxe um ponto aqui, Wellington, não sei se quer complementar alguma coisa antes, eu já posso ir direto ao primeiro ponto aqui que a gente separou. Vai direto, Dionísio, pode ir direto, fica à vontade. Joia. Então, aqui, ó, o que a companhia coloca aqui, ó? Existe a necessidade de desenvolver programa formal de conscientização de segurança da informação na empresa. Então, alguns pontos eles colocam assim como base, né? Abordar o termo da segurança da informação, principalmente a questão das políticas de segurança da informação na empresa, se esses termos estão assinados por todos os funcionários, se os funcionários eles têm treinamento dedicado e contínuo, né? Porque não é, fiz um treinamento só uma vez e deu, nunca mais faço treinamento. Que mais? Deixa eu colocar aqui uma gama de coisas aqui para o Wellington comentar aqui junto, ó. Desenvolver treinamento de forma a divulgar informação sobre as ameaças. Então, não adianta falar sobre a LGPD, tem que falar sobre as ameaças da segurança da empresa, a forma de mitigar risco, engenharia social, né, Elton? Aí eu passo a bola aqui para o Wellington falar um pouquinho desse assunto. E é muito interessante esse ponto, né, Dionísio, porque as pessoas entendem, né? O meu contexto de pequena empresa é diferente de grande empresa, não é? Não é. A abordagem é de uma estruturação diferente, é claro. Sim. Né? Agora, a abordagem de segurança da informação, ela tem que ser estruturada em função das vulnerabilidades que você identifica no seu negócio ao longo do tempo. Então, nesse cenário,
a política sozinha de segurança da informação, ela tem que beber na fonte do que a gente chama de políticas por temas específicos de cibersegurança, né? Então, tipo assim, política de uso do WhatsApp, política de uso do seu celular pessoal, política de uso do seu notebook pessoal, política de uso de equipamentos corporativos como um todo. Então, política de controle de acesso às aplicações. Hoje, voltando àquela abordagem inicial do e-social, quem na sua empresa, pequena, média, grande, corporate, quem tem acesso ao portal do eGov? Se você não tiver estruturado isso em algum lugar para saber esses controles de acesso, um funcionário pode sair da empresa e ele continuar com esse acesso, porque não está dentro da sua casa, não está dentro do seu ambiente, ele está acessando um portal corporativo. Então, são essas coisas, assim como quando você contrata um contador, né? E aí, esse contador, qual a segurança que você tem que esse contador tem toda a sistemática de gestão e controle dos seus funcionários? Exatamente. O seu contador tem o seu certificado digital do seu CPF e tem o certificado digital do seu CNPJ. Então, essas são as preocupações que as seguradoras têm, né? Para que você mostre evidência, sim, estruturada com documentação, mas sim, tem que ter evidência. Né? Você falar que simplesmente você tem uma política de... vamos abordar uma coisa bem genérica aqui, de antivírus. Pouca efetividade tem. Qual que é o teu processo? Qual é o teu procedimento? Sim. Você tem um cenário de validar o patching da Microsoft, patch de terceiros. Quem são os terceiros que trabalham contigo, né? Porque nós não podemos nos esquecer que a pequena e média empresa, ela existe prioritariamente, nem sempre para atender o consumidor final, né? O B2C. Ela atende para atender as grandes empresas, o B2B. Então, essas empresas passam a exigir algum contexto desse, né, Dionísio? Passam, então, e aí... Tem que ter procedimento. Exato, e se não tiver procedimento, faz aquilo que está urgente, e tudo é urgente no nosso dia a dia, né? Porque o tempo, ele parece que ele reduziu para todo mundo. Hoje todo mundo tem a falta de tempo. Então, a gente não vê ninguém que a gente conversa, ninguém mesmo, eu diria que só quem tem uma vida mais confortável dentro não no meio do empresariado, mas talvez um funcionário público que esteja lá, né, aposentado, ele consegue ter um pouco mais de qualidade de vida, mas falando aqui de empresário, o empresário, ele não tem tempo para mais nada, ele está acordando mais cedo para conseguir fazer um exercício físico ou indo dormir muito tarde para fazer esse exercício ou uma prática de hobby, se é que consegue. Né? Então, se a gente não tiver os processos pré-desenhados na empresa, muito organizados, seja o tamanho que for, aí o Wellington realmente é isso mesmo, ele não vai conseguir trazer as evidências no momento de um sinistro ou ir buscar o que ele precisa para tomar ações e medidas com agilidade numa invasão cibernética. Esse é o fato. Então, a gente precisa organizar a casa, e não só a nossa casa. A gente exige, muitas vezes, por contrato com os nossos fornecedores, que a casa esteja organizada, mas será que está mesmo? Então, quais são as formas que você tem de controlar isso, de acompanhar isso? Porque é uma obrigação, né, Wellington, do próprio controlador, aí já falando de um pouquinho de legislação. Ele tem a obrigação de controlar isso, né? Então, aí é outra cultura brasileira, né? E o doutor Hélio aqui, o doutor Hélio Abreu está participando aqui. Bom dia, doutor Hélio. O doutor Hélio é um parceiraço nosso, todas as atuações que fazemos no mercado, aqui é o escritório, né, de advocacia Hélio Abreu, e especializado em direito digital. Então, vamos lá. Nesse cenário de terceirização, o brasileiro entende que o fato dele contratar e terceirizar, ele se isenta de qualquer responsabilidade. Não. A hora que você contrata e terceiriza, a opção foi sua. Não foi do seu cliente, não foi do seu funcionário. É sua a estratégia de terceirizar. Então, você, de forma de responsabilidade civil, é 100% responsável por isso.
Se você não tem uma política de contratação de terceiro, se você não valida esse terceiro que você está contratando, você está assumindo todos os riscos colaterais dele. Então, isso é uma estratégia e uma das grandes preocupações que se tem, né, as seguradoras têm, e com razão, porque o vazamento hoje tem um percentual bastante considerável desta relação de terceiros envolvidos. Então, a hora que você faz essa abordagem, esta responsabilização tem que estar estruturada, né? Minimamente, gente, não vamos criar, né, um grande elefante branco. Não, tem muita coisa, o Mônaco está louco, criar um monte de papel. Não, não é nada disso, são coisas simples, roteiros simples, para que você, como um gestor, gere alguns relatórios simples de evidências dentro de uma rotininha de 15 minutos por semana e uma consolidação de mais 15 minutos no final do mês, para você ter tudo isso. É um extrato bancário, gente. É um extrato bancário que você tem que mandar para o seu contador. É um extrato bancário que você tem que enviar para o seu contador. Então, monta um extrato bancário dessas preocupações de gestão com seus terceiros, tratamento de dados pessoais, de segurança da informação, trata isso com carinho, que nem se fosse um fechamento da contabilidade, que todos nós somos obrigados a fazer. Eu acho que a gente tem que simplificar, né, Dionísia, de certa forma também, né? Perfeito. Aí eu trago uma dica bem legal, porque também está dentro do que eu trouxe aqui, né, de prática, de cobrança da seguradora para as empresas. De que forma está sendo controlado os treinamentos e as avaliações, se esses funcionários estão fazendo, por exemplo, os cursos de mitigação de risco. Então, aí fica a dica que hoje existem muitas plataformas de educação à distância, porque hoje a gente trabalha muito híbrido, muito home office, né? Então, de baixo custo, que você pode implementar na empresa e colocar lá no seu onboarding, desde que a pessoa entra na empresa, já começa a fazer os treinamentos dos seus processos, né? Inclusive da LGPD, das obrigações, de como tem que se tratar os dados, o que é essa lei, quais são os riscos com engenharia social, ou seja, existem ferramentas que vêm, a tecnologia vem para colaborar, para que a gente mantenha organizados e avaliados esses processos também, né? Então, isso é uma das cobranças aqui da seguradora. Estou lendo, ó, onde se considerou obrigatório um treinamento sempre que não for atingido uma pontuação, um nível de absorção desse conteúdo, isso é revisto, isso é revisado, esse programa de conscientização de segurança da empresa, ele é retomado. Então, isso é um ponto também, que eu achei interessante aqui separar, porque as pessoas, às vezes, fazem o treinamento e depois esquecem, né? É o que a gente tem visto na prática. E esse treinamento também é importante que tenha evidências, né? Exato. Eu fiz o treinamento para esses funcionários, usei uma plataforma XPTO, qualquer uma, mas isso aí. Se precavenham que tem uma listinha de chamada, né, dos presentes, quem foi convocado e quem participou, que tenha um quiz, né, para avaliar este aprendizado, porque tudo isso são métricas de validação e avaliação, caso você sofra uma invasão, um vazamento, e aqui, eu não sei se a notícia é boa ou ruim, todas as empresas sofreram, estão sofrendo e sofrerão vazamento e incidentes de segurança. Isso daí não é um risco que tende a zero. Não, muito pelo contrário. Sim. Então, quanto mais você está numa cadeia, né, de valor que envolvendo várias partes, mais suscetível a qualquer tipo de invasão você sofre. Então, não são comuns, né? Aliás, não são incomuns, né, Dionísio, os casos em que os diretores, alguém da empresa, não quer continuar investindo, por exemplo, e só um exemplo, na atualização do antivírus, e aí você tem, né, nas máquinas novas que são incluídas, novos terceiros que você contrata para trabalhar como seu PJ, por exemplo, eles vêm com máquina que estão sem antivírus, infectam o teu ambiente corporativo, tem o ransomware e você vai ter que administrar uma situação de pagamento, por exemplo, de resgate, né? Independentemente
do seu compliance interno, se você aceita ou não pagar isso, e é onde nós aqui, né, pelo fato da abordagem da pólice de seguro, estamos ressaltando a preocupação, né? Perfeito, Mônica. E aí a gente não fala só de cyber, não. O que o Wellington trouxe aqui um ponto importante, que é a responsabilidade civil do gestor, né? Que é o seguro de E&O, é um outro seguro, mas é importante que o gestor ele tenha consciência da responsabilidade dele. E às vezes ele é o dono da empresa e ele pensa assim, eu assumo o risco, mas já colocou no papel quanto custa assumir esse risco? O quanto pode dar de dano em consequência de um vazamento de dados? A gente teve um caso muito recente, não vou citar nome, né? Não dá para citar nome da empresa nem nada, mas é que assim, por um descuido e uma falta de orientação, às vezes o funcionário ele envia dados que não podem ser enviados sem querer para outro setor. Então, isso também é responsabilidade da empresa, por quê? Porque ela precisa aqui, e está claro aqui, está um requisito também da seguradora, colocando os controles, a orientação, e como é que está a participação da diretoria na influência para a mudança da cultura, da necessidade do funcionário saber o que está fazendo com os dados. Aí eu passo a bola para o Mônaco, de novo. Não, mas bom, só alguns pontos, voltando a alguns pontos, né? A Dionice comentou sobre facilidades de ferramenta de conscientização. Inclusive, nós da NV temos um portal para isso, pessoal. Fiquem à vontade e se utilizem o máximo possível. Inclusive, nós nos disponibilizamos a desenvolver conscientizações específicas para a empresa, porque nós entendemos que essas caracterizações são muito específicas, né? Tem empresa que usa muito o WhatsApp, por exemplo, para atendimento de cliente, na sua cadeia produtiva. Então, a gente tem esse foco de desenvolver e personalizar isso. Isso é um ponto. Segundo ponto, nós, né, fazemos várias lives gratuitas, palestras gratuitas, né? Nós, a NV Seguros e, por exemplo, o doutor Hélio Abreu, que está aqui acompanhando, nós fazemos muito isso. Só que nós temos um pré-requisito. Aliás, quem definiu não fui eu, foi o doutor Hélio, né? O pré-requisito é o seguinte: toda a conscientização, sendo gratuita ou não, quem tem que abrir o evento é um diretor corporativo. Dependendo do tamanho da empresa, é o dono da empresa, os sócios da empresa. Porque se você não fizer esse tipo de abertura e approach, o assunto não é importante. Então, a coisa tem que começar de cima para baixo, não tem saída. Então, e essas conscientizações, elas são contínuas. Então, quer dizer, tem que ter uma rotina dentro do seu RH, dentro de algum contexto corporativo, no qual você tem que trazer esse assunto à tona e falar uma vez por mês. Eu tive fazendo um evento na semana retrasada em Belo Horizonte, que eu fui convidado, fazendo uma palestra para 45 CIOs, só C-Level. E aí, a hora que a gente faz uma abordagem assim do nível, pessoal, por que vocês, né, enquanto nível tático e estratégico, não façam uma conscientização por departamento? Por que não? Os assuntos tratados dentro de um RH é muito diferente de assuntos tratados dentro do marketing, que é totalmente diferente dos tratados dentro da área comercial, que é diferente do tratado dentro do financeiro, do quantos a pagar, quantos a receber. Então, faz essas atuações específicas para entender a dor, para entender as vulnerabilidades. E aí é o principal ponto, porque a hora que alguém lê a política e as políticas subjacentes, né? O que eu quero dizer com isso? É boa prática fazer uma política de uso de WhatsApp, uma política de uso de equipamentos pessoais. É boa prática isso, porque fica separado, para que você não tenha problema específico nesse contexto, inclusive com os teus fornecedores, né? Já fica pronto isso. Então, essas coisas fazem parte de uma conscientização contínua que tem que ser tratado. As empresas não fazem reunião semanal comercial de vendas para ver se está sendo atingido ou não as metas de vendas? Por que não faz uma reunião dessa para falar de assuntos específicos de vulnerabilidade? Abram um canal
anonimizado, um e-mail que as pessoas não se identifiquem, uma forma de fazer isso, porque vocês verão que a quantidade de ideias que aparecem é absurda, e aí você mitiga o teu risco de negócio. Exato. Agora, o porquê dessa preocupação toda? Além de viabilizar e te tornar elegível para, né, comprar uma pólice de seguros como sua estratégia de tratamento de risco, porque isso é uma estratégia de tratamento de risco. Você está, de certa forma, entre aspas, terceirizando este risco via apólice. Você também está desenvolvendo um material para o seu cliente. Exatamente. Você está se mostrando a preocupação, né? Perfeito, Wellington. E aí, tudo que a gente está comentando aqui, gente, tudo mesmo que a gente está falando, são requisitos condicionantes para você fechar um seguro, tá? Então, a gente está dentro do tema. Então, você vê como toda a questão da segurança da informação, a própria ISO 27001, a própria legislação de proteção de dados, as próprias questões com o PROCON, né, Código de Defesa do Consumidor, tudo está muito correlacionado. E aí, para você ter uma proteção o suficiente para indenizar um prejuízo financeiro, porque isso quem faz é o seguro que indeniza as multas, é o seguro que indeniza uma questão com resgate, o seguro que indeniza uma perícia forense, se o cliente for precisar, né? Mas sem toda a questão da governança, você não consegue nem manter-se segurado. Então, tudo está correlacionado. Então, a multidisciplinaridade que a legislação traz, ela está aí junto com os advogados, com as questões contratuais, está aí junto com os processos de governança, aqui com o Wellington, está junto com o DPO, e também está junto com o seguro cyber, né? Então, a gente tem que ter essa conscientização de que não dá para fazer uma coisa e deixar outra de lado. Né? Então, a gente tem visto muito isso no decisor financeiro, principalmente. Aí é uma questão de aculturamento da empresa mesmo. Precisa se conscientizar e ter um aculturamento dos processos organizacionais da empresa e se incluir toda essa multidisciplinaridade junto desses processos. E isso se tornará para sempre, isso é vitalício, porque não dá para deixar de proteger a empresa amanhã, sendo que os cybercriminosos, eles estão a cada dia mais aperfeiçoados, né? Hoje existe a contratação de um ransomware as a service. A que ponto a gente chegou no nível de evolução do crime, né? A gente vê jornal todo dia e sai apavorado, mas infelizmente o que o Wellington comentou no começo é a realidade nossa, a gente precisa se acostumar. E aí eu entro no mais um ponto, quer falar, Wellington? Pode falar. Eu quero aproveitar essa deixa que você ressaltou, que é o seguinte, pessoal. No mercado está tendo vários golpes, né? E um deles está relacionado a boleto bancário. Uhum. Então, olha só, o pessoal identifica os boletos bancários que para aquela empresa não tem uma certa validação, porque o valor é baixo. Então, nós estamos com alguns exemplos de empresas do mercado do agronegócio, que a empresa vende, né, essa parte dessa infraestrutura toda de maquinário, insumos, vende milhões por mês. E um cliente que compra, para ele receber um boleto de R$ 700, ele nem avalia, nem valida. Soltaram mais de 5 mil boletos falsos da empresa e foram pagos. E aí começou a respingar na empresa esse contexto. Então, a empresa ela teve que se pronunciar no mercado, dizendo, olha, pessoal, está tendo esse tipo de golpe, para que o cliente valide a veracidade daquele boleto. Porque o processo é simples, né? Você consegue identificar a conta destino do pagamento daquele boleto. Quando você vai fazer o pagamento do boleto, não entra no automático. Então, esse processo que hoje está, né? Não, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser via WhatsApp, tudo tem que ser Telegram, tudo tem que ser agora, tem que responder agora, preciso mandar o Pix agora. Isso daí não existe, gente, nunca existiu. Então, precisa validar as coisas. Então, nós precisamos ajudar a empresa a fazer um manual
rápido de uma folha para mandar para todos os clientes. Ah, pessoal, está acontecendo isso, ó. Com print screen, valida isso, confira o destino do boleto, confira esses dados, para que as empresas não pagassem mais. Agora façam a conta. Uma média de R$ 532 por boleto, vezes 4.700 boletos, façam a conta. Então, e vai vir incomodação para a empresa, mesmo o usuário tendo, por não ter validado de onde foi a origem desse boleto, eles vão procurar a empresa para se ressarcir e mesmo vai ter uma dor de cabeça bem grande. Né? Então, é isso que a gente está falando, né, Wellington? É isso. Então, veja, uma simples orientação, vamos falar assim, né, para leigo. Não vou falar nem de governança, vou fazer uma simples orientação, um planejamento simples de orientação do fluxo de venda, do fluxo de pós-venda, tudo isso entra hoje numa necessidade urgente, porque tem as fraudes. Tem pessoas do outro lado trabalhando no lado negro da coisa, né, no lado negro da força, para trazer ilicitamente benefício financeiro. Então, a gente está tratando disso. A legislação, ela nada mais é do que uma regulamentação para as empresas tratarem disso com um pouco mais de cuidado. Achei que ela foi muito bem-vinda quando ela veio. E porque a gente já falava de seguro cibernético lá em 2014, 2015, as empresas não queriam nem ouvir disso. Não preciso disso, né? Lá no começo, quando a gente começou a trabalhar com isso. Hoje, não. Hoje já tem empresas procurando a gente interessadas no produto. Porém, tem a questão da elegibilidade, que é o que a gente está comentando aqui. Então, não dá para vir toda bagunçada, querendo que a seguradora ela assuma esse risco, né? E pague essa indenização, porque o cliente vai pagar um valor enorme de indenização, né? Que é o seguro. Mas, assim, a seguradora não vai comprar esse risco sem um mínimo de organização na empresa. Então, outro tópico aqui muito pedido é a questão da atualização dos patches, né? Então, as recomendações com um processo formalizado de gerenciamento de patches e correção das vulnerabilidades de sistemas, definição de equipe, sistemas, fluxos, SLAs, conforme a criticidade de correção, e aí vem uma lista enorme ali de métricas que têm que ser acompanhadas pela empresa para que ela continue tendo elegibilidade no seu seguro. E aí, Elton, o que tu me diz disso? E o que é interessante, né, abordando aí o assunto, é que nós aqui, né, a NV Seguros Digitais, né, a equipe de marketing, estruturou toda essa conversa nossa em 5 lives. Hoje é a primeira de 5. Isso. Aí, o que a Dionice fez? Pegaram todas as principais requisições e requisitos que as seguradoras definem e que é onde as empresas não são elegíveis, não conseguem mostrar evidência, e ela relacionou, deu uma lista aí de 19 itens para vocês terem uma ideia. Então, o que a gente fez? Quebramos e cada dia nós iremos abordar parte desses itens, para que vocês tenham, ao final dessas 5 lives, esta relação das grandes preocupações para se tornarem elegíveis para uma apólice de seguros. Né? Então, hoje a gente está falando de uma parte, terão mais 4 oportunidades, né, Dionísio, para falar. É isso aí. Então, a gente está chegando aqui no final, né? Que a intenção não é tomar muito tempo, porque a gente acabou de falar que tempo é o grande gargalo hoje das empresas, que não conseguem se organizar por falta de tempo. Então, a nossa intenção com a NV Talks, junto com o Wellington, aqui com a Prisma, junto com a gente, né? Nesses momentos aí tão ricos, é trazer um pouco mais de prática do que é exigido, do que o Wellington traz aqui de informação de governança que pode, com algumas dicas do que pode ser feito para corrigir esses gaps, né? Então, a nossa intenção é trazer aculturamento para as empresas, chamem seus diretores, aqueles que precisam implementar mais segurança na empresa. Eu tenho conversado com muitos DPOs, né, num desespero, porque eles são milagrosos, né, do que eles fazem, porque o DPO, além de ser uma profissão muito nova, muito recente,
ele tem que trazer um monte de informação que muitas das empresas não estavam nem aí até antes da LGPD, da GDPR. E agora a coisa está ficando mais séria, porque está vindo aí as multas, né? As sanções vão chegar e as invasões, elas vão chegar para todos nós. Isso não tem como... Quem nunca caiu num golpe ou quem nunca ficou na frente de um golpista? Eu praticamente quase que todo dia recebo informação ali pelo WhatsApp ou pelo Instagram de uma tentativa de golpe, né? Então, uma hora alguém vai clicar onde não deve. E aí tem que saber o que fazer com isso, né? O que fazer com essa situação. E é para isso que a gente está aqui, para ajudar você, DPO, você, empresa, que precisa do nosso apoio, né? Com experiência nessa gestão de risco, nessa gestão do incidente. E o Wellington aqui trazendo todo esse fluxo organizacional que a empresa também necessita muito disso, porque sem isso não vai conseguir nem atender o incidente, porque não vai saber nem por onde começar, né? E voltando ao exemplo, né, Dionísio, a mesma rotina que vocês têm para, por exemplo, folha de pagamento, um e-social, pagamento de tributos, implementem uma rotina para essas preocupações com segurança da informação. É simples, né? Ó, o Pietro Gugelmin aí. Bom dia, Pietro, tudo bem? Oi, gente. Então, tem mais essa abordagem que nós temos que incluir. Aliás, não é incluir, sempre teve esta necessidade. Então, a gente precisa se acostumar, né? Fazer alguns checklists, verificar o que o pessoal está mandando de WhatsApp, porque tudo é urgente, tudo é para ontem. E aí, a quantidade de coisas que está indo via WhatsApp indevidamente para destinatário errado é absurdo. Eu recebi imposto de renda errado de uma outra pessoa do meu WhatsApp. E aí, como que fica? Né? Aí, né, eu falo com o responsável, falou, você falou que não precisava, estava tudo certo, é o que você fez aqui, ó. Nossa, que absurdo, é. Eu até dou risada, Não, assim, ó, aí eu fiquei bravo duas vezes, né, Dionísio? Primeira, eu tentei ajudar e o pessoal lá do escritório falou que não precisava. Está aqui. Aí o segundo, a hora que eu olhei o imposto de renda da pessoa, eu falei assim, nossa, estou ganhando muito pouco, hein? Então, aí deu 2 baques, né? Então, gente, assim, ó, o que a gente quer trazer aqui é um apoio para vocês, porque eu estou vendo aqui, ó, Luciano Taqueda, Pietro, Francisco, doutor Hélio, muita gente aqui que é especializado já nessa área, e que bom que vocês estão aqui ouvindo a gente para ver o que está acontecendo realmente na prática. Mas eu acredito que vocês precisam, é um desafio para vocês, principalmente trabalho aí como DPOs das empresas, levar isso para a autogestão, para conscientizar do investimento que é necessário, né? Então, assim, claro que todo mundo quer só resultado, quer só vender. Eu também sou gestora, né? Também quero resultado, quero vender, tenho a minha reunião semanal aí do comercial, que por sinal é hoje, que a gente faz nas sextas-feiras, para não atrapalhar o resto da semana. Mas, assim, um dia da semana tem que trazer esses gestores para conscientizar e organizar os times. E uma boa dica de hoje, que foi que o Wellington trouxe, é organizar isso por setores, setorizar isso, né? Para ficar um bate-papo mais rápido e mais rico dentro da área. Achei que foi uma boa dica do dia que a gente pode deixar aqui né, finalizando essa live, já indo para o finalzinho, de que organizar por setores pode ser uma solução interessante de fazer uma reunião rápida e objetiva, né, Wellington? Sim, coisas rápidas, pílulas, né? Pílulas semanais ou quinzenais, ou até mesmo semanais abordando o assunto. E uma coisa que a gente sempre aborda é sem o aspecto auditor, nem o aspecto inquisidor, né? Faz o contrário, que nem eu adoro usar o termo gestão por inveja, né? Pega os departamentos que mais se sobressaíram por ações positivas e divulgue. Porque aí, por gestão por inveja, os outros departamentos vão falar: nossa, eu quero estar em evidência na próxima reunião. Entendeu? É uma estratégia que a gente usa, porque
porque ficar apontando o dedo é ruim, né? Não faz sentido. E aí o comentário do Takeda é muito interessante, ó, que realmente o gestor ele só vai ver quando acontece um incidente aí cadê o DPO? Já aconteceu isso comigo, gente. O DPO me ligou apavorado, Johnny, vocês acham que eu tenho que resolver tudo? Me ajuda. Se estamos juntos nessa, né? Porque depois do incidente vem para o seguro. Então, é isso, gente. O DPO ele não vai dar conta de fazer tudo. E claro que o DPO sabe disso, né? Mas o gestor muitas vezes não tem essa conscientização. E na hora do desespero, na hora que tiver um ransomware e bloquear a empresa e paralisar as vendas, é aí que o bicho pega. Mas, Literalmente. Dionísio, só para a gente encerrar aqui, eu acho que nós temos uma grande parcela de culpa nisso. Pessoal mais técnico, pessoal de segurança, os DPOs vão querer me matar aqui, mas pelo menos a minha visão, né? Porque é o seguinte, o board recebe pouco ou quase nada no dia a dia corporativo nesse cenário. Então, por isso que a gente tem que estruturar os processos para que o board receba pílulas de informação da chamada gestão de risco. Olha, os riscos identificados. Não relatório técnico, não é isso. É uma abordagem bem de alto nível para que eles, semanalmente, recebam pílulas de informação. Perfeito. Disponibilize um dashboard para eles acessarem. Monitorem quem está olhando, quem não está olhando, qual diretor está olhando. Porque tem áreas de vulnerabilidades que são claras. Marketing, recursos humanos, terceiros. O foco é sempre o mesmo. É um batidão que a gente sabe. Uso de WhatsApp. Né? Então, isso é o foco. Sabendo do foco, estruturem minimamente isso, e é o que a gente faz bastante no mercado, para que você mostre isso para a diretoria, para a presidência, entendeu? Porque recebam uma folha, né, um pop-up, uma mensagem no WhatsApp, ó, o que está acontecendo aqui com a gente, só para eles se sentirem, né, afetados, né, com o principal foco, que é o quê? O bolso. Exatamente, a proteção financeira. É a proteção financeira. E aí, Wellington, finalizando aqui a nossa live, eu também vou fazer um pedido aqui para aquelas empresas que não devolvem os questionários preenchidos. A gente não tem como ter esse assessment de vulnerabilidades, a gente não tem como ajudar sem as informações. E as empresas, muitas vezes, elas querem o seguro, mas elas não querem responder o questionário de avaliação de maturidade. Não tem como, gente, não tem como. Só para empresas muito pequenininhas, que é uma outra questão de tabelinha. Então, é muito importante para a gente avaliar o risco. Uma forma personalizada de atender um risco cibernético é super necessária, porque é muito técnico, né? A gente falou de 4 itens muito genericamente, para vocês terem uma ideia. Eu pretendo ver se a gente consegue fazer um material bem legal depois para complementar, e depois do final de todo esse trabalho das nossas 5 lives, a gente ter um material para entrega gratuita, né? Com quem participou das lives vão receber esse material. E aí vocês vão ver que não é pouca coisa que a gente fala em 50 minutos, 1 hora, né? Mas é muita coisa. Então, esse é um material rico, né? Quem vai receber esse material, né, Dionísio, tem que seguir aí algumas regras, né? Tem que dar o joinha aqui no YouTube, né? Tem que se cadastrar na nossa landing page, tem um processo aí para que a gente consiga identificar quem participou para mandar esse material, né? É isso aí, gente. Isso é interessante. E aceitando, vai ter muito mais material rico que a gente costuma enviar de conteúdo mesmo informativo para aculturamento das empresas, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez a tua presença, Wellington, por topar aí com a gente tá em tantos encontros, porque a gente sabe que a vida do Wellington não é mole, é muito corrida, ele é muito requisitado, né? A nossa. Então, a de todos, né? De todos que estão aqui, com certeza é muito difícil estar aqui presente, e quem está aqui realmente se interessa pelo assunto. Então, a gente agradece demais a presença de vocês. Quem puder curtir, compartilhar com seus colegas esse conteúdo que a gente tem feito, a gente agradece, porque, querendo ou não, é um trabalho de formiguinha esse aculturamento das empresas do Brasil. A gente está junto com vocês nesse desafio, né? Há muito tempo, para falar bem a verdade, a gente já está nesse desafio tentando aculturar.
e a gente quer aí disseminar ainda mais a responsabilidade de proteção e segurança para que a gente não sofra tanto com isso, né? Porque, afinal de contas, todos sofremos com as invasões, com prejuízos, e a gente quer que o nosso país cresça, né? Todo mundo cresça aí em conjunto, com maior proteção financeira, com maior organização da empresa. Tá joia, gente? Muito obrigada. Até a próxima talk. Acompanhe nossas próximas talks que vão ser divulgadas aí nas redes sociais, tá joia? Obrigada, gente.